o nome precioso de Jesus. Então, o nome de Jesus é poderoso para te salvar. Você é salvo pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso porque ele te torna filho de Deus. Ele é poderoso porque através desse nome você torna-se filho de Deus. A palavra de Deus diz assim: vim para os que eram meus, os meus não me receberam, mas todos que me receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Você aceitando o nome de Jesus, você torna-se filho de Deus. E o filho de Deus tem direito à herança. Filho de Deus está muito bem na eternidade. Por quê? Porque não é apenas um filho bastardo, não é apenas uma pessoa que está na casa, mas é um filho com direito à herança. Então, por quê? Porque você aceitou o nome que está acima de todos os nomes, a saber, o nome de Jesus. Hoje eu sou filho, você é filha, você é filho, filho de Deus, porque você aceitou o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para destruir as obras do diabo. O nome de Jesus tem poder para quê? Para destruir Satanás, para destruir as hostes malignas, para destruir toda a artimanha do diabo. O nome de Jesus tem poder. Mas tem poder na boca de qualquer pessoa? Não tem poder na boca de quem acredita que o nome dele tem poder, acredita que realmente ele é filho de Deus, que acredita que realmente ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que ele está sentado à destra do Pai. Para todos que creem no nome de Jesus, esse nome tem poder. É só você mencionar o nome de Jesus e a vitória será sua. Os demônios vão gritar em altas vozes. Os discípulos não tinham tanto conhecimento assim. Ficaram alguns discípulos lá no pé do monte da transfiguração, e Jesus subiu com Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. Lá ficaram um bom período. Quando retornaram, viu uma grande multidão que estava ali, um moço que caía na água e caía no fogo, caía na água e caía no fogo, e um pai preocupado, um pai estava pedindo para os discípulos para curar aquele menino, para libertar aquele menino daquela situação. E quando o pai viu Jesus, foi correndo para perto de Jesus. E aí, esse pai disse assim: salva o meu filho, cura o meu filho. Eu pedi para os seus discípulos e eles não conseguiram. Eles lutaram a noite inteira e nada aconteceu. Jesus chega perto do menino e repreende o demônio, e o menino fica liberto, bom, são, tranquilo. Os discípulos ficaram preocupados. Por que eles lutaram a noite inteira e não conseguiram expulsar aquele demônio? Primeiro, Jesus disse que faltava neles fé. Eles não acreditavam em Jesus coisa nenhuma. Estavam com Jesus, só estavam, mas não eram de Jesus. Estavam com ele, mas não era dele. Então Jesus diz assim: vocês têm pouca fé. Faltou fé em vocês. Mas o que mais? Esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então faltou em vocês acreditarem que eu realmente vim para salvar, para curar, para libertar, para expulsar demônios, que eu tenho autoridade sobre os demônios. Vocês precisam acreditar em mim. Aí os demônios vão ver que vocês acreditam em mim e as coisas vão acontecer. É, Senhor, sim, simples assim. Agora depois você vai pagar preço, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai se preparar para vocês enfrentarem os demônios. E eles receberam então essa informação da parte de Jesus. Jesus então veio ao mundo para destruir as obras do diabo.
O nome de Jesus há poder para destruir toda a artimanha do diabo, toda a faceta do diabo, todos os ardis de Satanás, todos os projetos que ele arma contra você, toda a guerra forjada contra a sua família. É no nome de Jesus que há poder para destruir toda arma preparada contra você. Não vai prosperar. É no nome de Jesus que há poder para destruir todo projeto contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa, contra o seu ministério. É no nome de Jesus que há poder. Você precisa acreditar nesse nome, precisa crer que o nome de Jesus é poderoso para te dar a vitória, e é uma realidade. O diabo sabe que há poder no nome de Jesus, o diabo conhece perfeitamente quem é Jesus, os demônios sabem quem é Jesus, mas tem muito crente que não sabe, tem muito crente que não reconhece Jesus como o Messias, o Yeshua, aquele que vem para salvar, curar e libertar. O nome do Senhor Jesus é poderoso para aniquilar maldições. Nós vivemos sob maldição. O pecado trouxe maldição para o ser humano. O ser humano, por causa do pecado, vive envolto a uma maldição. Mas veio Jesus para livrar a mim e a você de toda maldição. A Bíblia diz que quando Josué entra em Jericó, Jericó não era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade normal. Mas Josué amaldiçoou a cidade de Jericó e disse: maldito todo aquele que porventura tentar reconstruir essa cidade, vai ser maldito. E a maldição permaneceu. Por quê? Porque ele falou em nome de Deus, porque ele disse que estava falando aquilo na presença de Deus. Se fosse na presença de Melquisedeque, se fosse na presença de Abraão, se fosse na presença do Isaac e do Jacó, poderia facilmente quebrar aquela maldição. Mas ele não falou em nome de alguém aqui da terra. Ele falou: tão quando vive o Senhor do céu, ninguém vai reconstruir esta cidade. E aí a cidade de Jericó ficou sob maldição. Entretanto, reconstruíram a cidade, fizeram a reconstrução da cidade. Quando Jesus está no seu ministério cristão, no seu ministério terreno, ele encontra a cidade de Jericó lá, duas cidades, cidade velha e cidade nova, reconstruída, mas uma cidade sob maldição. Os que habitavam lá eram mancos, eram coxos, eram leprosos ou leprosos, cegos, outros surdos, outros mudos, por causa da maldição da cidade. Mas agora Jesus entra na cidade, ele entra lá. Nenhum profeta ousava entrar em Jericó por causa da maldição. Nenhum sacerdote ele ousava entrar em Jericó por causa da maldição. Somente um maioral poderia aniquilar qualquer maldição. A Bíblia fala que o maior abençoa o menor. Vem Jesus e entra na cidade. Quando ele sai com uma grande multidão. É uma incógnita e é um mistério que está na Bíblia. Ele entra só, ele e 12 discípulos. Mas ele sai com uma grande multidão de lá da cidade de Jericó. O que a gente entende com isso? Ele foi lá para salvar, para libertar
e para aniquilar da maldição uma multidão que estava disposta a largar aquela maldição para nunca mais se envolver. Então a Bíblia diz que eles saíram da cidade numa grande multidão. E aí 2 cegos à beira do caminho, que estavam sob maldição, porque moravam em Jericó, e a Bíblia chama de um deles de Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. E agora esse que estava sob maldição, mas aguardando o momento certo de ser livre daquela maldição, ele viveu muito tempo esperando pela libertação naquela maldição. E a Bíblia diz que Jesus está passando numa grande multidão, a multidão está alvoroçada, acredito eu, totalmente tranquila, satisfeita, salmodiando a Deus por serem livres da maldição dentro da cidade de Jericó e indo para Jerusalém, retornando para Jerusalém. E agora um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu não estava dentro da cidade, então eu não fui livre da maldição. O Senhor livrou muitos dentro da cidade, mas eu estou agora aqui deplorável à beira desse caminho, mas eu ainda estou aqui. Não me deixe para trás, não me deixe, eu quero te seguir, venha ao meu encontro. E ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão está alvoroçada, a multidão está glorificando a Deus, porque a pessoa que recebe o milagre, essa pessoa não fica quieta. A pessoa que recebe o milagre, ela glorifica a Deus em voz alta. A pessoa que recebe milagre, ela salta de alegria. A pessoa que recebe milagre, ela sai andando para a rua batendo palma à toa, porque recebeu o milagre. A Bíblia diz por inferência que aquela grande multidão tinha sido liberta por Jesus dentro da cidade de Jericó, mas o cego tinha ficado para trás. O cego estava na beira do caminho, e agora Jesus para, e a multidão para com ele, mas continua uma algazarra, continua glorificação, continua um murmúrio, continua muita gente falando ao mesmo tempo, mas o ouvido de Jesus estava naquela filho de Davi, filho de Davi. Ele então pensou: alguém tem conhecimento real de quem eu sou? Ele sabe que eu sou da descendência do rei Davi, tem consciência de que realmente eu sou da descendência de Davi. Ele sabe que eu não sou da terra, eu vim do céu. Eu vou falar com esse. Quem é ele? Parado de Pedro. Oi, vai buscar aquele homem que eu quero conhecê-lo. Ele está dizendo que eu sou filho de Davi, quero saber quem é ele. E aí nisso, o próprio Pedro tinha dito para ele: para de chamar pelo mestre, para de incomodar o mestre, para com isso. Não vê que a multidão está no alvoroço terrível? Para de incomodar o mestre. Acontece que o mestre estava ali na cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada, mas ele foi ali para trazer libertação, ele foi ali para tirar aquelas pessoas daquela prisão da maldição. E agora aquele cego, eram 2 cegos, conforme diz a Bíblia nos Evangelhos, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Trouxeram aquele cego. O cego lançou a capa para trás. O cego tinha certeza de que não viveria mais sob maldição. O cego tinha certeza de que ele teria um problema resolvido interno e externo. Ele sabia que agora o problema seria resolvido e foi ao encontro de Jesus. O que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus faz para aquele amaldiçoado cego. Amaldiçoado porque estava vivendo numa cidade sob maldição. Aquele cego diz assim: eu quero ver, Senhor. E a Jesus não pensou 2 vezes. Jesus então disse: então vê. E naquele mesmo momento foi recobrada a visão
daquele moço e daquele segundo que estava ali também. E a Bíblia diz que ele então agora levanta-se com todo o regozijo e seguia a Jesus pelo caminho. Ele não retornou para a cidade de Jericó, ele não ficou com seu pai Timeu, ele não quis saber mais de ficar naquela cidade sob maldição. Agora ele estava liberto e ele quis seguir a Jesus, porque ele reconheceu que há poder no nome de Jesus. Quantas pessoas vivendo sob maldição, quantas pessoas vivendo amaldiçoadas nesta terra. Palavras de maldição vêm sobre eles e eles ficam sem saber o que fazer. Venho lembrar você que está comigo aí na live, ou que está comigo aí no YouTube, e vocês que estão comigo no plenário do Templo Central da Assembleia de Deus. A pessoa fica sob maldição porque não encontrou quem tem o poder para livrá-lo da maldição. Estão sob maldição porque procuram em A, em B, em C, mas não procuram no verdadeiro, que tem o poder verdadeiro, que tem a autoridade verdadeira, que o nome dele é um nome que todos vão se dobrar o joelho diante desse nome. Não encontraram ainda com esse nome, Jesus. Porque a hora que se encontrar e abrir o seu coração e dizer: eu creio no Senhor de todo o meu coração, é claro que essa pessoa vai ser liberta, é claro que essa família vai ser liberta, é claro que esse casamento vai ser liberto, é claro que essa pessoa na sua individualidade vai receber a libertação. Deus está com toda certeza querendo libertar a multidão, querendo libertar o mundo inteiro, querendo ver um povo liberto através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Não é um nome comum, não é um nome qualquer, é o nome de Jesus. Você acredite nesse nome e tenha a melhor vida. Deus quer que você viva o melhor desta terra, mas para você viver o melhor desta terra, você precisa acreditar no nome de Jesus. Entenderam por quê? Há poder no nome de Jesus? É porque veio do céu, não é da terra. Porque é investido poder, autoridade nesse nome? Porque foi Deus quem enviou. Por que há poder no nome de Jesus? Porque representa o caráter de Deus. Se representa o caráter de Deus, quando menciona-se esse nome tem eficácia, esse nome tem poder. Você pode glorificar, então dê uma linda salva de palmas para esse nome, o nome que é sobre todos os nomes, a saber, o nome de Jesus. Deus abençoe rica e poderosamente. Nós vamos nessa oportunidade passar para o período da nossa reunião de Santa